ao ler os três textos, né, eu percebi que eles estão conectados entre si, um complementa o outro, e é uma percepção que eu estou tendo desde o começo da disciplina, né, de como é importante ter esse conceito da função da escola, das finalidades da escola e da nossa disciplina. E a relação que eu faço com a unidade que eu trabalho é que eu percebo que essa diferença na nossa formação, no geral, né, de os professores especialistas, em relação a como é tratados os conteúdos pedagógicos e os conteúdos disciplinares de cada área, é muito distante, né? Fica uma coisa muito separada e eu acho que isso reflete na escola, quando chega no ambiente escolar. Eu vou citar um exemplo, assim, que talvez esteja próximo de vocês. A escola que eu atuo, o ensino fundamental 1 é todo no período da manhã e o ensino fundamental 2 todo no período da tarde. Então, praticamente, nós temos duas escolas. E acaba criando um certo conflito entre os professores, porque os professores especialistas do Fundamental 2 querem culpar os professores de pedagogia, né, os generalistas, por que os alunos ainda não sabem certas coisas, porque atrapalha o desenvolvimento do currículo, do conteúdo e, consequentemente, do currículo. Por outro lado, quando os professores pedagogos percebem que os alunos da tarde estão com dificuldades, aí cai na questão, não, mas eles não têm um cuidado com os alunos, não estão conseguindo entender eles e tal. Então, fica essa briga que, na verdade, deveria ser um trabalho conjunto, justamente para ajudar os alunos. E é onde cai, por exemplo, no primeiro texto, que fala da formação docente. Então, quer dizer, esse abismo já está na nossa formação, que o texto até fala que a parte pedagógica nem são professores da nossa área que trabalham, que já poderia trabalhar diretamente com a nossa área, mas aí é chamado professor da educação, da faculdade de educação. E então esses dois eixos ficam separados já na formação. Aí no segundo texto, né, que vai falar sobre a formação dos professores, essa questão da didática. Então, se já na formação teve essa dificuldade, quando chega na escola, aí complica mais ainda. Porque se no desenvolvimento dos conteúdos de uma forma didática, o professor já não teve essa base, não compreende qual a importância dos processos mentais, de tudo que precisa para o aluno compreender os conteúdos, somado ainda com a dificuldade dos alunos de entender e os professores também de transmitir para eles a importância da escola, a função social, aí fica muito difícil. É aí onde parece que a educação não consegue tomar um rumo assim específico. E o terceiro texto, que aborda a sociedade, a escola socialmente justa, eu acho que é o fundamental, porque eu percebo que na minha escola muitos professores não compreendem esse conteúdo, esse contexto, né, da importância de uma escola socialmente justa, que respeite a diversidade dos alunos e entenda que cada aluno precisa de um atendimento específico, quando às vezes acaba achando que são só os alunos que têm uma deficiência, um transtorno, e não, é para todos esse atendimento especializado, né? E na nossa disciplina, assim, eu percebo que eu tenho, assim, bastante preocupação com isso, e eu acho que às vezes eu me culpo, falo, não, mas eu não estou conseguindo ensinar tal coisa, mas eu acho que, no fundo, eu estou cuidando mais dessa parte do pessoal, do aluno se sentir confortável em participar, em se abrir, falar as dificuldades dele, para que eu possa ajudar depois com as especificidades mesmo. Então, acho que os três textos, assim, caem muito, coincidem muito com situações que estão acontecendo lá na escola em que eu atuo, nesse sentido, assim, da dificuldade de compreender a função da escola, de como, não é nem conscientizar, mas como fazer o aluno
entender o porquê que ele está na escola. Eu Percebo também. essa mesma situação, que eu vejo esse distanciamento, porque acho que já é um processo também tanto quanto histórico, né? Porque a gente vê a divisão do esporte e a divisão da educação. E eu depois que eu li os textos, eu parei para pensar em duas situações. Eu já passei por uma formação na educação física na época dos anos 90 e vim passar numa formação da educação física na época de 2012. Então, lá nos anos 90, era uma formação esportivista, só se baseava em esporte. E agora, quando eu cheguei em 2012, não, eu já percebi realmente um pouco mais da didática, uma coisa mais pedagógica, né? Tem um diferencial, mesmo assim, tendo esse diferencial, tenho professores ali que realmente ainda trabalhavam só na área esportiva. Então, não tinha nem nada pedagógico deles ali, nada didático para mostrar, né, para a gente. E realmente faz essa ligação, faz uma grande diferença, né? E a gente percebe, né? A gente tem escolas que têm só Fundamental 1, escolas, né, só com Fundamental 2, e acontece a mesma coisa, viu, André? De o Fundamental 1 jogar a culpa para o 2, o 2 jogar para o 1, e joga para o infantil, e um joga para o outro. Existe essa história da especialização, jogar para o pedagogo, da mesma forma. E se realmente fosse lá na formação, já tivesse tudo isso, já essa preocupação de não só saber, né, que eu até peguei uma parte do texto que diz, né, não é saber o que ensinar e saber como ensinar, né, você precisa de ter essas duas linhas de pensamento, né. E em relação à escola que você falou, né, da diversidade, realmente precisa ter uma significância, né? A escola precisa ser significativa. E tem, às vezes, a gente vê professores que não, só se preocupam com o conteúdo, só se preocupam com o que aplicar para o aluno, não está preocupado, ele está preocupado ali nas habilidades apenas, vamos trabalhar essas habilidades e pronto. Ele não quer saber se o aluno está com uma dificuldade, sei lá, pessoal naquele dia e precisa de uma conversa. E na nossa área, não, realmente, a nossa área tem mais abertura para isso, né? A gente consegue conversar com o aluno se abre realmente com a gente, né? E acho que a formação do professor tinha que ser um pouco mais voltada a isso, a saber, porque mudou muito o mundo. O mundo mudou, o mundo é mais tecnológico, as crianças estão aí direto no celular, no computador, eles precisam de ter uma formação de valores, tem que repensar, na verdade, tinha que ser repensada a escola, né? Processos aí de engajamento desses professores, em relação também a uma coisa que me chamou muito a atenção, que a gente já vem discutindo no curso, sobre a pesquisa, né? A gente vê pesquisas sendo realizadas, mas são pesquisas realizadas por universitários, e os professores que estão ali realmente no chão da quadra, não estão fazendo essa ligação científica, né? Tudo bem ali, a gente aprende muito na prática, mas a gente também precisa desse embasamento científico, né? E a gente está percebendo essa falta, né? A gente precisa aliar a prática e a ciência, né? Eu atuo numa escola com 4 períodos, isso que vocês falaram, Andréa e Yuli, realmente eu vejo sempre a escola no período da manhã, que trabalha com Fundamental 1, é um perfil, aí quando ela entra no Fundamental 2, ela muda totalmente. Até não, enquanto eu trabalhava só no Fundamental 1, eu não tinha essa visão. Depois que eu passei, né, a estender o meu horário, no contraturno, no caso, aí eu comecei a entender que às vezes tinha HTPC que se falava uma coisa, em outro se falava outra. E essa questão, né, do aluno chegar no Fundamental 2, às vezes não sabendo ler, não sabendo escrever, né, é uma questão do nosso sistema, faz com que eles transfiram, né, essas responsabilidades. Que nem a Andrea falou, tem que trabalhar em conjunto, né, e, e assim, e é muito triste, né? Porque às vezes a gente vê as professoras dos anos iniciais trabalhando com muitas dificuldades na sala de aula, e às vezes o colega lá no 2 ele não tem essa percepção, né? E aí eu que
transito nos dois lados, eu fico muito chateada, né? E às vezes tento sempre conversar com esse docente, porque o trabalho não é fácil, né? Alfabetizar hoje, né, não é para qualquer um, né? É bem difícil. E aí, no texto de formação de professores de didática para desenvolvimento humano, eu achei muito interessante, né, essa questão do conhecimento disciplinar, que é o conjunto, né, desses conhecimentos com relação à pedagogia, né, que adquire para planejar, implementar e avaliar. E também tem a questão, né, do conhecimento pedagógico, né? Então ela faz é uma dissociação, né, que acontece aí com a questão do especialista e também do pedagogo. Eu achei muito interessante essa questão. Também no primeiro texto, ou finalidades educativas, né, escolares e a escola socialmente justa, também essa questão da diversidade sociocultural me chamou muita atenção. Né? Lá na minha escola, a gente sempre tenta fazer com que todos os alunos participem da melhor forma possível. Eu acho que nós, da educação física, a gente acaba conseguindo levar o nosso conteúdo para todos. Eu acho que diferente de uma sala de aula, né? E é isso, é questão do respeito. Eu acho que às vezes, quando entra no Fundamental 2 também, às vezes tem alguns professores que acabam esquecendo dessa questão, mas né, a gente está aí para poder ajudar todos, né? Eu até falo do texto do Libânio, né? A gente vê na prática, mas eu nunca tinha lido um texto sobre o assunto. E realmente, né, a questão do polivalente para o especialista, né? E o polivalente, ele tem que estudar tudo, por língua portuguesa, matemática, ciências, história, ainda tem que fazer algo interdisciplinar. Então, assim, é um trabalho realmente forçado mesmo, que é muita coisa na mão desse especialista, do pedagogo, né? Que ele tem que, além, ele tem que dominar o conteúdo, dominar as práticas pedagógicas, né? Então, assim, lógico, o conteúdo acaba ficando superficial, porque a gente acaba trabalhando interdisciplinar, né? E deixa-se para o Fundamental 2 com o especialista, que só se preocupa com o conteúdo, acho que nem com as habilidades, o Léo acho que ele se preocupa mais com o conteúdo, esquece até as habilidades, né? E acaba sendo tudo por número, né? Chamada por número, todo mundo é um número, tem professor que chega às vezes no conselho, não sabe nem quem é a criança, não sabe quem é, se tiver 2 João na sala, não vai saber qual é o João. Então, tem isso ainda, né? O número elevado de alunos que o especialista tem. A gente ainda na nossa área, nos nossos municípios, temos educação física ainda no Fundamental 1. Imagina polivalente ainda, em alguns municípios que não tem o profissional de educação física ainda, tem esse caso, né, que a gente tem visto aí na faculdade, né, ela ainda tem que vai fazer o quê? Vai pegar a BNCC de educação física? Não, vai dar um jogo, uma brincadeira, alguma coisa assim superficial para dizer que fez ali no conteúdo, que nem arte, né, faz ali a arte pintar e recortar, e a arte resume-se a isso, que não é isso, né, então eu também vejo, assim, uma dose muito grande em cima realmente né, a questão da alfabetização, a questão das diferenças, a questão da inclusão, né, então eu vejo que tem aí um peso muito grande, né, nessa parte mesmo, né, então acaba ficando mais realmente na pedagogia do que na questão de aprofundar conteúdo, né. E a questão da diversidade cultural realmente, né, o outro texto também que é do Libânio, né, só que do Libânio Silva, né, e o que que eu vi ali de interessante, que ele traz realmente a questão do próprio em si do projeto político-pedagógico da escola, né, que precisa ver, precisa saber entender a comunidade, entender o que tem em volta, né, então a gente não pega, se eu trabalho em 2 escolas, nem sempre eu posso usar a minha prática pedagógica na mesma escola, porque são comunidades diferentes, né, então a gente tem que primeiro analisar, né, que fala do multiculturalismo, então isso também é importante o professor saber, né, na hora de chegar na escola, pegar e diagnosticar, né, o que que eu tenho ali, o que que eu preciso, quem são os alunos, e o que que a gente tem que trabalhar com eles, né. Então eu vejo essas
essa situação. Bom, eu concordo com tudo que foi dito, mas o que chamou muito a minha atenção foi o texto sobre a formação mesmo, porque eu trouxe até para a minha realidade, que a gente faz a graduação e chega na escola, a gente não tem a menor noção de didática para trabalhar com os alunos. E só lendo o texto que a gente foi perceber o quanto é falha a formação. E a gente que teve uma formação razoável ainda consegue fazer alguma coisa com os alunos. Eu fico imaginando os próximos professores que vêm de EAD, como que vão trabalhar com esses alunos? Diferente de vocês, eu trabalho com professoras de PEB 1, porque eu só trabalho com Fundamental 1. E eu percebo que o que elas não têm o domínio, elas acabam deixando de lado. É bem menos que o superficial. Elas vão só trabalhando que elas tenham mais conhecimento. Daí, se elas não têm o conhecimento para trabalhar o básico, como que elas vão trabalhar uma escola justa, a diversidade cultural? Então, a falha grande está na formação mesmo. Se não for feita alguma coisa para melhorar a formação, fica muito difícil. Como você ter uma base para nada, sendo para pedagogia ou qualquer área específica? A formação continuada acho que é um caminho, mas ainda é muito superficial também. O que é ofertado nas prefeituras é bem raso e não agrega praticamente nada, a não ser no caso de vocês, nas prefeituras de vocês. Mas quando tem formação aqui, para a gente que é educação física, pouco se aproveita também. Aqui a gente está sem essa formação voltada para os profissionais de educação física e a gente tem bastante os profissionais que são voltados aí com essa questão esportiva, né? Com essa raiz aí da nossa história.